Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo das lições bíblicas CPAD, quarto trimestre de 2020. Estamos estudando o livro de Jó, um livro poético. E hoje a nossa lição é a lição de número 4, o drama de Jó. Queremos convidar você, antes da aula começar, para conhecer o nosso canal, o canal ADMP TV, um canal de bênção para você. Inscreva-se, clique no sininho, ative a opção todas e não perca nenhuma de nossas novidades, sempre com conteúdos para abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar a sua família. Bem-vindo e bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A lição de número 4, que já citamos o tema agora há pouco, o drama de Jó, tem como texto áureo Jó capítulo de número 1, versículo 21. Inclusive aqui queremos fazer uma correção, porque a revista diz Jó 2:21. O capítulo 2 não tem 21 versículos, tem 13. Portanto, é Jó capítulo 1, versículo 21, que diz: E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A nossa verdade prática nos diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Jó, capítulo de número 1, verso 13 ao verso 22 e capítulo 2, do verso 6 ao verso de número 8. Muito bem, a nossa lição vai tratar hoje da agonia que mergulha o nosso personagem bíblico Jó. Os irmãos estão se lembrados que na lição 2 nós discutimos quem é a figura do patriarca Jó na Bíblia Sagrada. Na lição de número 3, comentada pelo presbítero Efraim, foi narrado sobre o papel de Satanás e o diálogo travado entre Deus e o diabo relacionado à pessoa de Jó. E o testemunho lindo, o qual Deus deu a respeito deste seu servo. Agora, na lição 4, nós vamos ver que o aval que Deus deu para Satanás tocar em Jó é colocado em prática. E Satanás, ele resolve confrontar Jó nas 3 grandes áreas da vida de um homem. Ou por que não dizer, em 4. Nós vamos pegar essas 4 e resumir em 3. A área financeira, a área familiar e a área da saúde. Nós sabemos que o homem, ele é um ser psico-bio-social. Social quer dizer que ele depende da interação entre os seus próximos, seus filhos, seus parentes, seus amigos. Já diz o ditado que nenhum homem é uma ilha. O homem também é um ser psíquico. Isso porque ele precisa trabalhar o seu psicológico, o seu intelecto para aprender, para negociar, para comercializar. E bio, porque ele é corpo orgânico, formado por átomos de carbono e suas estruturas, e, portanto, sujeito às ações de fenômenos e efeitos biológicos como qualquer outra pessoa. Satanás, ele toca em todas as 3 componentes de um ser humano quando afeta a vida de Jó. Só não mata, porque havia uma proibição de Deus para que isso não acontecesse. Mas dentro do limite ínfimo, mínimo, traçado por Deus, o diabo resolve fazer tudo aquilo que lhe estava ao alcance para que Jó pecasse contra o Senhor. Portanto, você vai perceber que o capítulo
capítulo de número 1 e o começo do capítulo 2, ele apresenta algumas tragédias que no único dia privam Jó de todas as suas riquezas e de seu convívio social. Você vai ver que a primeira grande tragédia que se abate está no campo financeiro, no campo comercial. Satanás resolve abalar Jó psicologicamente. E chega um servo desesperado, dizendo: olha, Jó, um bando de assaltantes da região de Sabá, algumas bíblias escrevem como Sebá, atacou os moços que cuidavam das juntas de boi e das jumentas. Segundo a Bíblia Sagrada, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumento, muitos animais. E levaram tudo. Além de levar os animais, eles ainda mataram a fio da espada todos aqueles que cuidavam desses animais, Jó. Só eu sobrevivi para contar para você essa tragédia. É interessante porque, se o irmão fizer uma análise mais profunda, chama a atenção aqueles que foram acusados como os salteadores e facínoras, os moradores de Sabá ou Sebá. Os escritos antigos, os achados arqueológicos, apontam que Sabá ou Sebá era um povo que vivia do comércio. Em nenhum momento eles são marcados ou caracterizados por salteadores, por bandidos, pelo menos não tão longe assim de sua terra. Dá-se a entender que não era tão próximo assim de Ur. Aliás, chama a atenção também porque Sabá, se os irmãos observarem, é exatamente a região de onde veio a rainha, a famosa rainha de Sabá, que procurou Salomão para prestar a ele tributos, porque ouviu falar de sua glória e sabedoria. Portanto, era um povo estruturado, não era um povo nômade. Sem contar que a região de Sabá habitava ou residia até então na chamada Transjordânia Sul, que se fosse longe daquela região, era quase impossível carregar aqueles animais. Mas a Bíblia é categórica quando afirma que o povo de Sabá ou Sebá levou as 500 juntas de boi e as 500 juntas de jumenta de Jó. Não bastasse isso, Jó também sofre um outro assalto, seguido de morte dos seus servos. A Bíblia registra o fato de que 3.000 camelos foram levados por ordens de caldeus, que vieram em 3 grupos, cercaram os pastores, os camelos que cuidavam daqueles camelos e mataram a todos eles, levando embora os seus animais. Chama a atenção que os caldeus habitavam outra região externa, que é a Transjordânia do Sul, longe também. Então, se nós fizermos um cruzamento, podemos localizar Jó ali, numa região de intersecção dos 2 reinos, próximo ao mar da Galileia, seria a região de Ur. Eu digo isso porque a região de Ur não é muito bem definida ainda pelos arqueólogos, é uma região que tem sua localização ainda muito discutida. Mas sendo caldeus e Sabá regiões relativamente longe uma da outra, dá-se a entender que porque o seu raio de alcance acontecesse, então Jó morava próximo ao mar da Galileia. Muito bem, Jó então tem todos os seus animais levados. Não bastasse os animais serem levados, você vai ver que diz que há uma chuva de fogo do céu. É interessante aqui, irmãos, porque podemos imaginar o que aconteceu com Sodoma e Gomorra,
que foram consumidos por fogo do céu. Entretanto, o original hebraico aqui traz na raiz da palavra a ideia de que fogo do céu seria raios. É como se uma tempestade de raios tivesse se abatido sobre aquela região, tivesse descido sobre aquelas ovelhas. Portanto, a lógica nos leva a entender que o que aconteceu foi uma tempestade de raios no deserto. Agora, não foi uma tempestade qualquer, foi uma tempestade muito grande. Afinal de contas, um evento sobrenatural deveria acontecer para 7.000 ovelhas serem mortos juntamente com seus pastores e só um escapar. Observe que dá-se a entender que os fenômenos que aconteciam até então eram fenômenos naturais. Com esses 3 fenômenos, Jó perde toda a sua riqueza material. A perda da riqueza material pode afetar Jó psicologicamente. Mas Satanás ainda reserva para Jó uma segunda carta, que o afeta não apenas psicologicamente, mas também socialmente, que é a morte dos seus 10 filhos. 7 filhos e 3 filhas. Um servo chega apavorado e diz: Jó, os seus filhos estavam reunidos na casa do mais velho, do seu primogênito, quando sopra um vento fortíssimo do leste e derruba a casa sobre os seus filhos. Morrem seus filhos e servos. Só eu escapei para lhe dar esta notícia. Observe que, mais uma vez, nós temos um ciclone, porque não dá uma ideia de ser uma tempestade de amplo alcance, pelo fato de que nós temos ali referenciado ou narrado é uma destruição local, é a destruição da casa do primogênito de Jó. Portanto, é mais provável que seja um ciclone. Quando você olha a narrativa do capítulo 4, você percebe algo extremamente interessante. Ele está organizado em versos. Para cada uma das 3 primeiras desastres, gasta-se então o poeta 4 versos. Mas quando o assunto refere-se à família de Jó ser morta, você vai ver aí uma estrutura de 8 versos. Há um clímax aí, há aquilo que na literatura é chamada de linguagem gradativa ou linguagem de gradação, ou seja, começa-se do menos ruim para aquilo que é pior. E isso para que o leitor tenha uma noção do que isso pode provocar no protagonista de nossa história, o patriarca Jó. A resposta de Jó é excepcional, é fantástica. Jó, ele tem tudo para amaldiçoar a Deus. E veja bem, eu vou explicar por quê. Se isso tivesse acontecido com um agnóstico, se isso tivesse acontecido com um politeísta, com um ateu, ele iria enxergar nos roubos, na tempestade de raio, no ciclone do deserto, fenômenos naturais. Um baita azar, mas que a fatalidade da vida promove. Entretanto, a resposta de Jó mostra que aquela fé fantástica que ele tinha, revela a ele que por trás daqueles eventos não havia leis naturais, não havia influência da natureza. Havia sim a mão de Deus operando. E é aí que entra o dilema de Jó, porque a fé de Jó, paradoxalmente falando, é a causa do seu sofrimento. Porque Jó não entende o porquê dos desígnios de Deus
provocarem aqueles atos em sua vida. Para nós hoje, no século 21, imposta a Bíblia, é muito fácil olhar para a Escritura Sagrada e perceber o diálogo de Deus e Satanás, perceber o objetivo de Deus por trás e não julgar Jó. Nós temos esse insight, mas se nos colocarmos no lugar de um espectador que acompanha in loco e ao vivo o desenrolar da história, provavelmente a nossa reação será muito próxima, ou seria muito próxima, a dos 3 amigos de Jó. Com certeza. O fato é que Jó, ele enxerga Deus ali atrás. E o grande questionamento do livro de Jó, porque o justo sofre, faz com que Jó teça aqui o primeiro fio da resposta. Ele olha para a situação degradante que estava e diz: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei ao pó. Ou seja, o que você percebe que é exatamente o nosso textuário é isso. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O fato da resposta de Jó mostra um nível de maturidade, de intimidade e de fé que o credencia tranquilamente a ser o número 1 da lista de Hebreus capítulo 11, que não coloca, obviamente, ninguém em ordem, mas aqui numa digressão nossa. Vem à minha mente aqui quando Salomão escreve Cantares, ele reflete sobre a falibilidade do homem e o como a sua riqueza é vã, e no capítulo 9, versículo 12, Salomão diz: pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai o súbito, o de repente, sobre eles. Esse era o X da questão. Agora, chama-nos a atenção que Satanás observa que Jó, mesmo perdendo a sua riqueza, sua família não amaldiçoou a Deus. Então ele toca naquilo que Jó tinha por restante, que era a saúde. E ele lança sobre Jó uma enfermidade. Mas olha, não era uma enfermidade qualquer. Era uma enfermidade que deveria provocar vexame, vergonha, segregação. Ele toca no biológico de Jó. Ele afeta agora a terceira área de Jó, do homem. Já afetou o psíquico, já afetou o social, agora ele afeta o biológico e de novo com ênfase no social, porque Jó é atacado por uma enfermidade que dá-se a entender pela descrição bíblica tratar-se de uma lepra que faz com que ele entre em um estado de putrefação em vida. A Bíblia diz que o seu hálito fedia, a sua carne apodrecia nos ossos. A Bíblia diz que aquilo causa pústulas e úlceras, nas palavras do próprio Jó, que eram tão desconfortantes que ele se coçava com um caco de telha. Para quê? Porque aquilo gerava bolhas e as bolhas coçavam e arranhava. Só que isso gera um outro fator. Qualquer médico que você perguntar, ou que estiver me escutando, sabe que a formação de bolhas, ela é muito importante no processo de cicatrização. Uma das recomendações médicas é que no ato de uma queimadura, jamais deve se estourar uma bolha, porque a bolha ajuda no processo de cicatrização. Mas Jó raspava o seu corpo com cacos de telha, e aquilo fazia com que as bolhas estourassem e o processo de cicatrização não acontecesse. Para aliviar a dor e minimizar o mau cheiro, ele foi afastado do convívio dos seus amigos, do convívio da família, da cidade, e jogado
posto sobre um monturo de cinzas em um lixão. Meus irmãos e irmãs, o drama de Jó atinge o fundo do poço. É tão fundo o poço que quando diz, nu voltarei para lá, o Senhor, esse lá, no original, é Seol, que é abismo profundo. Jó descria da sua própria salvação nessa hora. O abismo é tão baixo, é tão profundo, que não havia como mensurar o fundo do poço em que Jó se encontrava. E é nesta parte da saúde que entra o cenário a mulher de Jó, que ela se aproxima de Jó e ela diz, talvez uma das frases mais discutidas da teologia, que está no capítulo 2, versículo 9, quando diz, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Irmãos, nós podemos muitas vezes, eu já vi muitas vezes pregações apontarem a mulher de Jó como uma vilã, como uma culpada de tudo. Mas qual a esposa que, perdendo o convívio social, perdendo moradia, sem dinheiro, perdendo os filhos, uma mãe que perde 10 filhos, agora vê o marido reduzido a um lixo humano, fedendo? Que mulher resistiria a tomar a atitude de Jó, da mulher de Jó? Eu até digo que a Bíblia mostra Jó tendo mais à frente novos filhos e filhas, mas não diz em momento algum que Deus deu a ele nova mulher, porque cá entre nós, agora humanamente falando, essa mulher merecia participar da restauração de Jó. É interessante porque muitos pregadores, quando querem falar a mulher de Jó, diz que o original aqui de amaldiçoar não é amaldiçoar, é abençoar, que é bareque. Eu quero deixar bem claro para os irmãos, queridos, que aqui há um fenômeno muito curioso na teologia e na transliteração, que é chamado de correção do escriba. Há um nome técnico em hebraico para isso que eu não me lembro aqui agora mais. A correção do escriba significa o quê? Não sei se os irmãos sabem disso, irmãos e irmãs, mas para o escriba judeu o nome de Deus é sagrado. Tanto é sagrado que a escrita massorética ela é consonantal, mas o nome de Deus ele é não consonantal. Ele é um tetragrama, são 4 letras, YHWH, e os irmãos se lembram que os judeus, eles não chamavam Deus pelo seu nome. Ou é Adonai, que é Senhor, ou Shaman, que é o nome, ou aquele que tem um nome. Agora, o detalhe interessante é que sempre que aparecia o nome de Deus, nunca se escrevia o nome de Deus próximo à palavra blasfemar. Jamais. Quer ver um exemplo bem claro disso? Quando você pega o texto original da vida de Nabote, os irmãos se lembram da história de Nabote com Acabe queria a vinha de Nabote, e Nabote não quis vender por ser uma herança. A Bíblia diz que Jezabel procura Acabe e diz, rapaz, mas você é o quê? Você não é o rei disso aqui não? Deixa comigo que eu vou conseguir essa vinha para você. E Jezabel arruma 2 filhos de Belial, nas palavras da Bíblia Sagrada, e esses filhos de Belial pegam Nabote, apresentam ao povo e testemunham dizendo, Nabote blasfemou contra Deus. Mas quando você pega o original, sabe o que está escrito? Barek Elohim. Ou seja, abençoou a Deus. Aí eu te pergunto, o texto bíblico diz que logo na sequência, eles pegam Nabote, levam para fora e apedrejam Nabote. Como é que eles iriam apedrejar Nabote se Nabote tivesse abençoado a Deus? Repito, aí mais uma vez a correção do escriba, porque ao lado do nome de Deus, jamais se pode escrever blasfêmia, ou blasfemo, ou profanação. Sempre que aparecia blasfemar ou amaldiçoar Deus, o escriba trocava
a palavra amaldiçoar por abençoar, e o contexto é que nos dá o vislumbre que o termo ali não é abençoar, e sim amaldiçoar. Portanto, meus irmãos, apesar do original aqui ser barek, ou seja, abençoar a Deus, não é o termo que o escriba quis expressar, e sim uma ironia. Ela realmente amaldiçoou. Prova disso é a resposta de Jó. Jó diz, e aí mais uma resposta magnífica de Jó. Diz assim: você fala como uma doida, você fala como uma louca. Se nós recebemos tanto bem de Deus, será que nós também não poderíamos receber o mal? Ou seja, nem nisso Jó pecou, nem quando a sua esposa pediu para ele blasfemar, Jó pecou. Meus irmãos, o drama de Jó nos mostra que realmente a fé deste homem, ela escapa à compreensão do homem. E qual é a grande aplicação que nós temos? A grande aplicação que nós temos é que muitas vezes nós não passamos nem por 1% daquilo que Jó passou, e já estamos murmurando, já estamos trocando o ministério, trocando o nosso galardão por palavras blasfemas, por murmuração, agindo como o povo de Israel agia no deserto. Quantas vezes as pessoas largam a mão do arado simplesmente porque não cantou na igreja, o pastor não me deu oportunidade, não visitou a minha casa, a irmã que rege o coral não deixou eu solar o hino, eu tinha um outro hino, mas a minha vista, a regência, pôs outro. Pelo amor de Deus, meus irmãos, eu não ganhei oportunidade no culto de domingo, eu não prego na minha igreja. Meu irmão, o simples fato de você ser salvo já é simples nada, é um mega, hiper fato de você ser salvo, já atesta que a sua conduta deve ser de fidelidade. Jó não pecou, Jó não blasfemou. E aqui nós podemos fazer uma paráfrase do texto bíblico: as muitas águas não podem afogar e nem apagar a fé e o amor que nós temos para com Deus. Na próxima lição, nós vamos começar a estudar a reação dos amigos de Jó face a esse drama. Nós vamos analisar na próxima lição, através da instrumentalidade do presbítero Efraim, qual foi a resposta de Jó e o seu monólogo face a essas duras penas a ele imposta, a reação de seus amigos, e finalmente iremos ver a restauração deste homem de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu te aguardo na próxima semana para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, te prospere sempre mais. Amém.